de forma calma e presente, porque era importante que o bebê criasse uma conexão emocional saudável com o pai, e não apenas associasse a presença dele com momentos de tensão e preocupação. Senhor Bruno, eu sei que o senhor trabalha muito e tem responsabilidades, mas se o senhor não fizer um esforço consciente para estar presente na vida do seu filho de forma positiva, essa distância vai crescer, e no futuro vai ser muito mais difícil construir uma relação próxima com ele. Bruno assentiu e prometeu que faria exatamente isso. Que ajustaria a agenda da empresa para conseguir sair mais cedo pelo menos 3 vezes por semana, e que nos finais de semana, dedicaria a manhã inteira para ficar com Mateus. Porque ele entendia agora que ser pai não era apenas garantir que o filho tivesse tudo materialmente, era estar presente emocionalmente e criar vínculos que durariam para sempre. A doutora Patrícia então perguntou onde estava a Adriana naquele momento, e Bruno explicou que ela estava no quarto descansando, porque tinha passado mais uma noite acordada, tentando acalmar Mateus sem sucesso, e tinha tomado um remédio para dormir logo depois que a doutora chegou. A doutora Patrícia franziu a testa e perguntou que tipo de remédio era, e há quanto tempo Adriana estava tomando. E Bruno respondeu que era um ansiolítico, que um dos médicos tinha receitado há 2 meses, e que Adriana tomava praticamente todos os dias porque não conseguia mais dormir sem ajuda química. A doutora Patrícia balançou a cabeça com preocupação e disse que aquilo precisava ser reavaliado por um psiquiatra o quanto antes, porque tomar ansiolíticos diariamente por tanto tempo sem acompanhamento adequado podia piorar o quadro de depressão ao invés de melhorar, e que Adriana precisava de um tratamento completo que incluísse terapia e não apenas medicação para dormir. Bruno sentiu o peso da responsabilidade cair sobre os ombros dele com força renovada, porque agora ele entendia que tinha subestimado a gravidade da situação, tinha achado que Adriana só precisava descansar e que tudo se resolveria quando Mateus melhorasse, mas na verdade os 2 problemas estavam entrelaçados de forma complexa e precisavam ser tratados ao mesmo tempo e com seriedade. Eu vou agendar uma consulta com um psiquiatra ainda hoje, doutora. Vou ligar para o convênio agora mesmo e conseguir o encaixe mais rápido possível. E vou conversar com a Adriana assim que ela acordar para explicar a situação. A doutora Patrícia concordou e disse que Bruno precisava abordar o assunto com muito cuidado, sem soar acusatório ou fazer Adriana se sentir culpada pelo que estava acontecendo. Porque mulheres com depressão pós-parto já carregam uma carga enorme de culpa e vergonha. E qualquer palavra errada poderia fazer ela se fechar completamente e recusar ajuda. Bruno perguntou como exatamente ele deveria começar aquela conversa. E a doutora Patrícia sugeriu que ele falasse sobre o que a médica tinha descoberto em relação a Mateus, explicasse que o bebê estava respondendo ao ambiente emocional da casa, e que tanto ele quanto Adriana precisavam cuidar da saúde mental para que Mateus pudesse se recuperar, colocando a situação como algo que afetava a família toda, e não apenas como um problema dela. Bruno respirou fundo e assentiu, ensaiando mentalmente as palavras que usaria quando Adriana acordasse, porque aquela seria provavelmente a conversa mais importante que ele teria com a esposa desde que se casaram, e ele não podia errar. Sônia continuava balançando Mateus nos braços e o bebê continuava dormindo profundamente. E Bruno olhou para aquela cena e sentiu uma pontinha de esperança crescer dentro do peito pela primeira vez em muito tempo, porque finalmente as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, e ele conseguia ver um caminho possível para sair daquela situação que parecia sem saída. A doutora Patrícia caminhou até a janela da sala e ficou observando o jardim lá fora por alguns segundos antes de voltar a falar. E quando ela voltou o rosto para Bruno, a expressão dela era séria, mas gentil. Senhor Bruno, eu preciso que o senhor entenda uma coisa muito importante. A recuperação do Mateus e da sua esposa não vai acontecer da noite para o dia. Vai ser um processo gradual que vai exigir paciência, consistência e muito amor de todos vocês. Vai ter dias difíceis onde vai parecer que nada está melhorando. Mas se vocês seguirem as orientações e mantiverem o foco no bem-estar emocional da família, eu garanto que em algumas semanas vocês vão começar a ver mudanças significativas. Bruno olhou para a doutora Patrícia e perguntou quanto tempo ela achava que levaria para Mateus voltar a ganhar peso e dormir normalmente, porque ele precisava de alguma referência temporal para se agarrar.
Alguma luz no fim do túnel que pudesse usar como motivação nos dias difíceis